Obrigado, Bea. Bom, Tânia, Ricardo, a gente sabe que o tema das habilidades socioemocionais, ele não é tão novo, mas ultimamente tem aparecido aí com bastante força no debate educacional, e principalmente quando vemos alguns desses elementos de comportamento dos jovens. Isso acho que é bastante interessante quando a gente olha que depende da sua classe social, que é, em geral, aí, um fator importante no sucesso educacional, né? E parece ser determinantes até para o seu sucesso acadêmico. Eu vou começar com a Tânia. Tânia, você pode contar um pouco para a gente sobre esse tema e qual a importância dessas habilidades socioemocionais, o que tem, como que é o desenvolvimento delas, enfim. Fica com você agora. Muito bom dia. Eu moro longe, cheguei cedo e fiquei olhando vocês chegarem. E eu fui sentindo, assim, um carinho, uma admiração muito grande. Fiquei imaginando que vocês levantam cedo todo dia e estão voluntariamente levantando no sábado, como disse a Érica. Então, eu queria iniciar manifestando o meu respeito, minha admiração, porque acredito que o que traz vocês aqui é a autêntica vontade de dar novas oportunidades para os seus alunos. Espero poder contribuir e não vou dar nenhum cunho acadêmico ao que eu vou falar. Eu queria falar bem próximo de vocês. Eu queria falar sobre a importância da nossa saúde emocional, da saúde emocional dos nossos alunos, no sucesso acadêmico, no sucesso profissional, na felicidade, no sucesso de vida. E queria iniciar com uma pergunta: de onde vêm essas habilidades? A nossa sociedade, ela usualmente educa ou deseduca emocionalmente as nossas crianças? E, consequentemente, os nossos jovens. Acho que uma maneira da gente olhar isso de forma bem simples, vocês já viram uma criança de 2 anos cair e começar a chorar? E vocês já perceberam o que os adultos que estão próximos dizem para ela? Vamos lembrar? Não precisa chorar, não doeu, já passou. E esse tipo de comentário coitadinha, né? Primeiro ela precisa chorar mais alto, porque ninguém está entendendo nada. Esse tipo de comentário, ele traz uma mensagem embutida muito complicada, né? Ninguém que está dizendo isso para as crianças tem dúvida de que está doendo. E nós estamos dizendo para ela exatamente o contrário. Então, uma dor física conhecida, facilmente identificável, a ideia de proteger, a ideia de que passe depressa, leva a não desenvolver autopercepção. Ou seja, a gente quer que não doa. Então, é por isso que se fala isso para ela. E, na verdade, vamos extrapolar isso para coisas mais complexas. Quando a criança diz: eu estou com medo. Né? Ao invés de acolher e aceitar que está com medo para poder superar o medo, vem sempre alguém dizendo: não precisa. Né? E quando ela faz manifestações de ciúme, o ciúme é feio. Então, essa ideia antiga, né, de classificar sentimentos entre certos, errados, bonitos ou feios, positivos ou negativos, vai descolando desde cedo as crianças delas mesmas. E quando a gente mais precisa, quando a gente está sozinho conosco mesmos, nós precisamos da autopercepção, nós precisamos saber que somos seres inteiros, que sentimos e que, por mais desagradável que seja, a gente precisa lidar com isso. Queria fazer um paralelo rápido entre o que seria a saúde física e a saúde emocional, porque os termos eles podem ser aplicados da mesma forma. Então, vamos lá, né? Eu vou mostrar para vocês, eu vou pedir a atenção de vocês para um bonequinho que se mexe ali. Na saúde física, se existe um problema... Opa, ele ficou mais... Era para ser mais escurinho, não sei se a gente vai conseguir ver. Na saúde física, quando existe um problema, se busca um tratamento. E a característica do tratamento é alguém que entende do assunto, tira o outro do buraco. Né? Então, a gente vai buscar um médico para cuidar de algo que a gente não está dando conta. E na saúde emocional é basicamente a mesma coisa, ou seja, se existe um problema de depressão instalado, né, ou hiperatividade, ou o que seja, nós precisamos de um especialista. Mas, para que esses problemas não aconteçam, na área da saúde, a gente busca prevenção. Né? Então, qual a característica da prevenção? É buscar os fatores de risco daquilo que nós queremos prevenir.
E aí, novamente, aparece a figura de alguém que entende mais do assunto e que vai tentar evitar que algo de mal ocorra. Então, isso é válido, por exemplo, quando se estuda como impedir que se pegue AIDS. Vai se estudar quais são os fatores de contágio, quais são os fatores de risco, e eu queria chamar a atenção para o fator de risco, né, para se fazer campanhas nesse sentido. Na saúde emocional, a gente vai falar a mesma coisa. Nós não queremos que as crianças entrem para as drogas. Então, quais são os fatores de risco, né, e para poder fazer um processo de prevenção. Mas a minha atenção é para a promoção, que eu acho que é a área que no dia a dia vocês podem ter interferência. Tá? Claro que nas outras também, mas principalmente na promoção. A característica da promoção não é olhar para fatores de risco, mas é olhar para fatores de proteção. Ou seja, nós vamos falar da autonomia de alguém que tem recursos próprios para evitar o problema. Então, se a gente disser, faz-se campanha de aleitamento materno, qual é a doença que isso previne? É de largo espectro. Nós estamos falando de fatores de proteção à saúde. E é aqui que nós vamos encaixar, então, as habilidades emocionais e sociais, que são os fatores de proteção da nossa saúde mental. Como é que elas foram formadas? Eu queria mostrar um diagrama para vocês, para explicar, né, como é que a gente funciona do lado de dentro. E aí, sim, tentar colocar ênfase na importância que elas têm em todo momento da nossa vida. Nós somos seres humanos, mas somos animais, né? E, normalmente, o que acontece quando a gente sente uma dificuldade? Nós podemos caracterizar a dificuldade como sendo aquilo que desafia os nossos recursos. Tá? É difícil para eu fazer porque eu não sei se eu tenho recurso suficiente para isso. A dificuldade, ela atiça o nosso instinto de defesa. Tá? Nós nascemos com o instinto de defesa, ele está lá, a gente queira ou não queira, ele é atiçado. E ele dá uma resposta. A resposta do instinto de defesa é um sentimento defensivo. Né? Ele se chama defensivo porque ele veio da nossa defesa. E ele é desagradável. Ele nos incomoda, ele gera dor emocional. E aí, nossa resposta de fábrica a esse sentimento, que é um alerta de que a gente está em estado de dificuldade, a gente veio programado para o ataque, como todos os outros animais, para a fuga, né? Ou se a gente não souber para que lado vai, a gente paralisa. Né? Paralisia é um sintoma clássico do medo, é uma reação clássica do medo. O interessante com isso, na verdade, é que nós decodificamos instintivamente a dificuldade como sendo uma ameaça. Por isso nós reagimos dessa maneira. Né? O nosso universo interior reage dessa forma. Mas a gente não reage às ameaças reais, a gente reage a qualquer coisa que a gente perceba como sendo uma ameaça. E aí a gente fica pensando quanto sofrimento esse processo todo nos causa e como minimizar esse sofrimento. Na verdade, a intensidade com que tudo isso acontece está diretamente ligada na quantidade de recursos internos que nós temos, das habilidades socioemocionais. São elas que permitem que a gente decodifique uma dificuldade como mais fácil ou mais difícil, que a gente reaja mais forte ou mais brandamente. Esses recursos internos, eles nos protegem, né? E neles a gente pode investir para que a vida seja mais leve e de maior sucesso. O que acontece é que toda vez que a gente lembra que nós somos animais, a gente também lembra que nós temos a capacidade de pensar. Mas é quase como se tivessem de dois lados, porque essas reações instintivas, elas quase que obstruem o nosso pensamento. Então, aquela coisa clássica, né? Você ficou com raiva e fez uma bobagem, né? Fez uma bobagem instintivamente. Depois parou para pensar e óbvio que não teria feito aquilo. Mas por que fez? Porque estava doendo, raiva dói. Né? Então, o que acontece? Se a gente não tiver, né, bem estruturado, essas reações vão acontecer.
que tem ali no meio para a gente poder pensar direito, para a gente pensar de forma eficaz? Tem o lidar com o sentimento. Né? Ou seja, como é que a gente para a ação desse sentimento em nós, de tal maneira que a gente possa recuperar o pensar, que vai nos permitir compreender o fato. Né? O fato que a gente leu ou sentiu como uma ameaça, ele nos afasta. E a gente precisa compreendê-lo. Né? Eu costumo dar aquele exemplo, a pessoa te olhou feio, né? E atingiu sua autoestima. Então a gente saiu reagindo. Só que a hora que a gente voltou para pensar e conseguiu se aproximar do fato, a gente pode perguntar, você me olhou feio? Eu falo, não, estava com cisco no olho. Né? E aí toda aquela reação que a gente teve foi inútil, foi desnecessária. O pensar, então, ele nos permite agir eficazmente e essa ação eficaz, ela vai aumentar os nossos recursos internos. Na verdade, isso é um ciclo. Falando na linguagem da saúde, nós podemos dizer que toda vez que a gente tem uma dificuldade, a gente entra em vulnerabilidade. Nós usamos muito o termo, né? Vulnerabilidade para criança, em vulnerabilidade jovem, em vulnerabilidade social. Mas basta você receber uma notícia, basta você estar à beira de um vestibular, por exemplo, a gente precisa entender que estamos em situação de vulnerabilidade. E essas habilidades emocionais e sociais são os fatores de proteção da nossa vulnerabilidade. São elas que cuidam da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental. Nós vamos falar em lidar com o sentimento, e aí sim a gente pode falar de lidar de forma positiva, e nós vamos falar de processo de discernimento, né, para analisar a situação. Então, falando com professores, né, a hora que o aluno diz, eu estou apavorado com o vestibular de amanhã, nós estamos dizendo que a tendência dele é ir para aquele lado esquerdo, porque ele está sob a ação forte de um sentimento. A verdade, a grande questão que eu queria trazer para vocês é a gente acolher, né? Acolher o sentimento e deixar que ele se abrande. Então vamos conversar sobre isso, vamos perceber, vamos fazer alguma coisa para se sentir melhor, né? Para acalmar, para que aí sim pensar. Esse atropelamento de querer, né? Vamos passar por cima disso, como a criança que caiu, que a gente diz não doeu, né? É uma forma não saudável de lidar com a dificuldade. E a dificuldade que eu estou usando como termo, ela pode ser sempre vista como um desafio. Né? Sem querer me aprofundar, eu diria que a gente tem 3 áreas em que nós precisamos cuidar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Habilidades para o sucesso na vida, de uma forma geral. Né? Primeiro, lidar consigo mesmo. Tá? Não dá para lidar com o mundo, lidar com os outros, se a gente não lida consigo mesmo. E eu linkei aqui algumas características, alguns indicadores, posto que vocês vão ajudar o SMART nessa seleção, né, de talentos. A autopercepção, que vem nessa da gente não desconsiderar o que nós estamos sentindo, a nossa maneira de ser. A autoestima, que é resultado do exercício constante dessas habilidades. Né? E a resiliência, porque nós estamos falando, né, de que a gente enfrenta diariamente determinados fracassos e precisa se recompor a partir deles. Então, a resiliência está na base, né, da persistência que nós vamos falar logo em seguida. Vamos dizer que é importante lidar com os outros, e aí vem a empatia, que não está listada, vem a comunicação, que é um dos pontos fundamentais, e nós estamos falando não só da comunicação de elaboração de ideias, mas principalmente a comunicação de conversar com outras pessoas em situações difíceis. Quando nós estamos movidos emocionalmente, quando o outro está movido emocionalmente, a gente conseguir conversar nesse clima. Né? São habilidades que fazem toda a diferença no relacionamento entre as pessoas. E, como não pode deixar de ser dentro desse programa, né, o lidar com os desafios, que aí eu acho que a gente pode pensar nas dificuldades como desafios. Lidar com desafios requer a habilidade de criar estratégias.
Alguma coisa que deu certo ontem ou não está dando certo hoje, né? E se nós nos prendemos àquilo que a gente aprendeu de forma muito fixa, ela começa a não dar certo, né? E não funciona. Então, a habilidade de criar novas estratégias, de estar sempre com a mente muito aberta, é um exercício. E é um exercício diário que vocês podem incentivar todo o tempo, né? Jogar questões e ajudar os alunos a estarem o tempo todo dando muitas alternativas para uma mesma solução. Em seguida, é claro, a habilidade de escolher de uma forma socialmente responsável. Acho que escolher não para si, mas escolher de uma forma cooperativa e saudável. Então, a Érica já havia comentado com vocês as 4 características que estão no processo desse ano. Não vou falar sobre comunicação, que ele já está ali, mas vou falar sobre o quanto a autoestima e essa habilidade de criar estratégias facilitam, né, o processo de motivação. É o aluno que confia em si mesmo e que consegue dar conta de desafios. Vamos falar que auto-perceber-se, né, a habilidade de comunicação e criar estratégia ajudam na autonomia, né? É difícil você ser autônomo se você não se percebe, né? Alguma coisa dá errado no meio do caminho. Então, são pontos para serem identificados por trás dessas habilidades que estão sendo solicitadas. E agora que eu fui avisada que falta só 5 minutos, felizmente eu estava terminando. Foi um desafio para mim. Quando a gente fala de lidar com dificuldade, eu vou contar para vocês. Me disseram que eu tinha só 20 minutos. Eu adoro falar sobre isso. Eu estou, desde ontem, lidando com a minha ansiedade. Como é que eu faço para falar em 20 minutos? Né? E aí, a gente aprende que a primeira coisa é fazer alguma coisa para se sentir melhor com relação ao sentimento. E o que eu usei hoje de manhã foi olhar para vocês. Foi muito bom olhar a maneira como vocês chegavam e sorriam e conversavam. E eu agradeço, por isso que eu vou dar conta dos meus 20 minutos. Porque aí eu ia simplesmente finalizar agora dizendo que o conjunto dessas habilidades é que, na verdade, está por trás da persistência. Persistência é um negócio fácil de falar, complicadíssimo, né? E eu queria ressaltar, na base da persistência, a resiliência, a capacidade de se colocar inteiro novamente quando alguma coisa deu errado, para aí sim poder respirar fundo e poder persistir. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer essa energia que vem de vocês, parabenizá-los por estarem colocando seus alunos num programa como esse e, principalmente, parabenizar o Smart, né, por estar dando tanta relevância ao tema que, felizmente, algumas pessoas estão acordando para ele. Muito obrigada.